Olá! Em setembro começa a primavera, mês também em que se comemora o Dia da Flor. O meio ambiente por inteiro entra no clima e traz como tema nesta semana as orquídeas. Que plantas são essas que chamam tanto a atenção? Elas encantam pela beleza, pela variedade, pelo perfume. Tem para todo gosto a orquídea. E híbrido, assim, cada dia que passa parece uma coisa diferente. Uma das mais belas flores que você tem dentro do universo aí de plantas, a orquídea. Então, gosto muito. Tenho algumas em casa. Orquídea é igualzinho à mulher. Uma mais bonita do que outra. São cerca de 35 mil espécies de orquídeas espalhadas pelo mundo. E para saber mais sobre o assunto, nada melhor do que ir a um orquidário, lugar que reúne milhares delas. A nossa equipe foi até o Jardim Botânico de Brasília. Lá fomos recebidos pela engenheira florestal Lilian Breda. A especialista nos leva a um ambiente onde há cerca de 1.200 exemplares. 60% são nativas, o restante é híbrida. É o cruzamento de uma espécie de orquídea com outra. E aí a gente chama, um termo mais técnico, de que ela é híbrida, né? Feita em laboratório. Por exemplo, você pega uma inflorescência perfeita de uma orquídea e a cor de outra. Daí em laboratório, sementes, né? Faz um processo genético. Daí você tem uma orquídea com cruzamento, você tem uma orquídea híbrida. Uma orquídea que você vai unir essas características genéticas. Esta, por exemplo, é o resultado do cruzamento de dois tipos encontrados na Argentina. E nada de achar que orquídea é só a flor, é a planta. E olha o curioso, as novinhas têm apenas folhas. A flor só aparece na fase adulta. A época e duração variam. Algumas chegam a florir só uma vez ou 2 vezes por ano. A flor da vanila dura só 24 horas, depois murcha. As orquídeas mais comuns são as terrestres, que adquirimos em floriculturas, supermercados, uma obra da natureza sensível e, por isso, exige cuidados. A orquídea ela não pode ter contato direto com o sol, ela precisa de um ambiente com luminosidade, ela precisa de... não pode estar encharcado, né, quando você coloca água, tem que ser um vaso com boa drenagem, né? E o substrato tem que ser fibra de coco, né? Misturado com madeiras, né? Cortiça, ou então a própria pinha do cerrado, né? E você faz a mistura, o substrato. E ao contrário do que muita gente pensa, as orquídeas não servem apenas para ornamentar por conta da beleza e da variedade de cores e espécies. Esta planta ela tem uma função específica no meio ambiente, o que garante o equilíbrio do ecossistema. A orquídea, ela na natureza, ela tem orquídea que serve para fins alimentícios, né, como a vanila. Então, a vanila, ela é uma orquídea que a gente extrai, né, faz a essência de baunilha, né, então tem a fava para fins culinários, né, doces, né. A orquídea na natureza, ela tem a importância tanto dos polinizadores quanto alimentícia, para o habitat, né, também ela compõe, né, com diversos tipos de vegetação, né, então ela, por exemplo, ela se comporta bem num determinado tipo de árvore. E o pior é que muitas estão sendo tiradas da natureza, e aí aumenta a lista das espécies ameaçadas de extinção. Um problema provocado principalmente pela ação do homem. Por exemplo, quando vai fazer uma barragem, né, você derruba uma quantidade enorme de árvores, né? Então, quando você vai construir condomínios, né? Então, assim, a gente, por exemplo, um incêndio, né? Então você acaba, ou seja, natural ou não, né? Um incêndio, você acaba que você tira aquela espécie, né, do ambiente em que ela vive. Existe a lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA, né? Então, no qual a cada ano, né, eles publicam, né, algumas espécies de orquídeas ameaçadas, né, ou de espécies ou de dados.
trabalho é de formiguinha para garantir a permanência das espécies ameaçadas de extinção. O processo pode durar anos, desde a germinação até a recolocação da planta no meio ambiente. No laboratório é feita a reprodução in vitro de pelo menos 14 espécies do cerrado ameaçadas de desaparecer. Um trabalho que faz cumprir o que está no inciso 7º do artigo 225 da Constituição Federal. Cabe ao poder público proteger a flora. Ele tem a função de proteger as floras das práticas danosas à sua função ecológica. Então, essa função ecológica ela é essencial para a subsistência da espécie. Então, esse artigo constitucional manda a legislação infraconstitucional regular melhor. E, por meio disso, nós temos o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E dentro do Sistema de Unidade de Conservação, nós temos as estações ecológicas. E aqui, especificamente em Brasília, nós temos a Estação Ecológica do Jardim Botânico, onde lá você tem um espaço muito interessante, onde as orquídeas são cultivadas e estudadas também, porque nessa estação ecológica visa tanto a proteção em si, quanto a pesquisa científica. As sementes são retiradas das cápsulas e colocadas num recipiente com substâncias para garantir a germinação. Quando a gente vai em laboratório, a gente faz um meio de cultura para germinação e um meio de cultura para crescimento. O meio de cultura é esse que a gente faz em laboratório, que são vários tipos de reagentes. E quando a gente trabalha com sementes maduras, 100% germinam em laboratório. Então é um sucesso muito grande, né? Então, se você pegar uma cápsula de uma orquídea perfeita, né? Então você pode garantir grande sucesso, né? em muitas germinações. Se você trabalhar com uma espécie comum, em 60 dias ela germina. Se você trabalhar com uma espécie rara, ela vai levar mais um tempo para poder germinar, né? Mais de 60 dias. Depois que as plantas germinam, começa o processo de crescimento. O período varia também de espécie para espécie. As mudas ficam em frascos dentro desta sala de cultura. É como se fosse o bebê na barriga da mãe, que precisa de todas as condições adequadas de iluminação, temperatura e alimentação para crescer. Das salas de cultura, as mudas vão para o viveiro e só depois reinseridas no meio ambiente. No Distrito Federal, elas são plantadas em quadras residenciais. Consiste basicamente da gente levar essas orquídeas a algumas regiões do plano piloto. Também temos no Parque da Cidade. Na verdade, é um projeto que ganha mais força na medida em que ele leva, né, esses exemplares para árvores que estão instaladas, né, que são plantadas nessas quadras. O resultado desse esforço para garantir a manutenção de uma espécie leva anos para ser visto. De 3 a 4 anos, né? Porque retiro da estufa, né? Então, após 4 anos, ela está apta a reproduzir nas árvores, só que ela ainda vai estar jovem, né? Então, vai levar mais uns 2 anos para poder tornar adulta e aflorir. A Constituição traz ainda a necessidade de se fazer o manejo das espécies. Com relação às orquídeas, isso deve ser feito de preferência na fase adulta. Você pode sim, a partir de uma planta adulta, com vários brotos, né? Até a manutenção para vaso quando você tem em casa. Quando está muito cheio, né? Quando ela não consegue mais crescer, você tem que fazer um manejo, você tem que fazer né, uma duplicação, né? Uma poda para poder ela estar cada vez mais podendo se expandir. A legislação ambiental, ela visa a proteção do ser humano para que ele tenha um meio ambiente equilibrado, para que ele possa gozar de uma vida sadia e para que os seus predecessores, os seus sucessores, tenham também a mesma qualidade de vida encontrada na geração anterior.
E no próximo bloco, as penalidades para quem retira as orquídeas da natureza de forma ilegal. E o que diz a lei com relação ao comércio da planta. Eu volto rapidinho, não saia daí. O Meio Ambiente por Inteiro recebe a coordenadora de acesso aos recursos florestais e recuperação de áreas degradadas do IBAMA, Cláudia Mello. Cláudia, muito obrigada por participar do programa. De nada, é um prazer. Cláudia, primeira dúvida. Quando é que essa retirada da orquídea da natureza é considerada ilegal? Quando ela não possui, quando a pessoa que retira da natureza não possui autorização nem do IBAMA, nem do órgão ambiental competente. Para poder fazer uma coleta retirada da natureza, da planta da natureza, necessita ter autorização do órgão ambiental competente. E aí qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa pode, desde que a finalidade da retirada não seja a venda. Se você coleta e retira essa planta, automaticamente você tem que levar para o seu viveiro para cultivar e reproduzir. Você não pode vender plantas coletadas da natureza. Essa preocupação em preservar a flora não está só na Constituição, não, né? Existem outras leis? Sim, existe a Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 98, que fala em um dos artigos que danificar florestas, você tem a reclusão de 2 a 4 anos e também sofre multas, né? Bem como a Instrução Normativa número 6 do Ministério do Meio Ambiente, que fala sobre as espécies ameaçadas de extinção, onde algumas espécies de orquídeas constam nessa instrução normativa, diz que para coletar necessita ter autorização do órgão ambiental competente. E se eu quiser montar um orquidário lá em casa, eu posso? Sim, você pode ter o seu orquidário tranquilamente na sua casa, cultivar suas plantas normalmente. Inclusive, isso é uma pergunta importante, porque é uma grande dúvida que a população tem se ela está cometendo algum crime ambiental por cultivar orquídeas na sua casa. Não está cometendo nenhum crime ambiental desde que as suas plantas tenham uma origem legal. Para você poder comercializar, você tem que estar cadastrado no Cadastro Técnico Federal do IBAMA. É simples, basta acessar www.ibama.gov.br, serviços online, Cadastro Técnico Federal. E a reprodução dessas espécies, como é que é feita? Existem regras para isso? Não, qualquer pessoa pode reproduzir tranquilamente, sem necessidade de ter um cadastro no órgão ambiental. Ela pode coletar o fruto da orquídea e fazer a sua reprodução tranquilamente. O IBAMA chega a apreender as plantas quando há alguma irregularidade, constatada alguma irregularidade? Sim, se o IBAMA constatar alguma venda de planta coletada da natureza, é apreendido o material e a pessoa leva multa. Tanto o IBAMA quanto os fiscais de órgãos ambientais dos estados. A gente vai conhecer agora a história da dona Severina. Ela mora no Distrito Federal, é apaixonada por orquídeas, mas tem dúvidas. É assim, rodeada de plantas que vive Dona Severina, de 75 anos. Ela não esconde, tem uma grande paixão por plantas, especialmente as orquídeas. Foi nos fundos da casa onde mora em Brasília que a aposentada decidiu criar um orquidário. Aqui passa várias horas do dia em companhia de toda esta beleza natural. Esse aqui é o meu cantinho, é sagrado. Ninguém mexe. Aqui eu sou a dona do pedaço aqui. O compromisso diário com cada planta não pode faltar. Dona Severina conta que alguns cuidados são fundamentais para ajudar no desenvolvimento e manter as orquídeas saudáveis e bonitas. Molhar em primeiro lugar, mas assim não demais, porque se molha demais ou se deixa ela muito seca, tanto a falta d'água não é bom para elas, como água demais também não é bom para elas. Então eu molho dentro do limite, umas 3 vezes por semana. Agora nessa época que está muito seco, né, a umidade está muito baixa, então elas precisam de mais cuidado. E olha que são quase 200 mudas ao todo. Algumas espécies chamam a atenção. Essa aqui, por exemplo, é a orquídea chocolate, que segundo a Dona Severina tem um aroma bem parecido com o doce. Esta outra com cores vivas é a orquídea Phalaenopsis. As mais conhecidas são a chuva de ouro,
miltonha e catleia. Variedade é o que não falta por aqui. A paixão da dona Severina pelas orquídeas já dura mais de 20 anos. Desse tempo para cá, uns 20 anos para cá, nunca mais eu parei de comprar orquídea. É a sua paixão. É a minha paixão, é minha paixão. Quando o assunto é orquídeas, lá está a dona Severina. Até mesmo nos livros, ela admira as espécies de flores e aprende novas técnicas para colocar em prática no orquidário. O que eu queria saber também se é legal comprar mudas pela internet. Então vamos tirar a dúvida da dona Severina. O comércio pela internet é legal? Pode comprar sem medo? Pode comprar sem medo. O comerciante, ele deve estar cadastrado no Cadastro Técnico Federal do IBAMA, que a inscrição é automática pelo site, ele pode fazer online pelo site, e o comércio pela internet é tranquilo, sem nenhum problema. Desde que essa espécie seja reproduzida artificialmente, não pode ser espécie coletada da natureza. E tem alguma espécie mais importante do que a outra? Olha, todas as espécies são importantes, mas dentro da família Orquidácea tem 2 gêneros que são importantes para nós, né? Um que é a vanila, que você produz a baunilha, né? E o outro é o gênero Cirtopodium, que dele é produzida uma pomada que já está no mercado, que ela é cicatrizante natural. E olha que detalhe interessante, Cláudia. No Ceará, uma pesquisa da Universidade Federal do Estado revelou que o cultivo de orquídeas já virou uma opção de agricultura familiar. Em estudos e leituras recentes, nós descobrimos autores que apresentavam o estado do Ceará como o berço de uma das mais belas orquídeas, uma das mais demandadas orquídeas, que é a Cattleya labiata do mundo. A Cattleya labiata ela é famosa não apenas pelo uso direto como ornamentação, mas pelo uso indireto através de cruzamentos. A Cattleya labiata ela gera uma infinidade de híbridos de alto valor comercial. E essa orquídea ela é originária de uma região serrana do sertão do semiárido do Ceará, região conhecida como Uruburetama. Essa orquídea também é conhecida como a rainha do Nordeste, porque além do Ceará, ela tem inserção em outros estados. No ano de 2010, foi o ano que nós desenvolvemos a pesquisa. O tema da pesquisa era orquídeocultura, uma aplicação, uma utilização alternativa para a agricultura familiar no estado do Ceará. Nós vimos que, enquanto 1 milheiro de banana a nível de produtor custava em 2010 em torno de R$15 e a nível de atacado custava R$40, apenas uma única muda de orquídea na região consumidora de Fortaleza custava R$50. Então, se nós fôssemos olhar exclusivamente para o aspecto econômico, seria muito mais interessante a produção de orquídeas do que a produção de banana. Isso despertou o lado sonhador do pesquisador. Isso despertou em nós um interesse de uma aplicação de uma área demonstrativa de produção de Cattleya por pequenos produtores na região de Uruburetama como forma de desenvolvimento local da agricultura. Entretanto, nós nos deparamos com os tradicionais gargalos, que dizem respeito principalmente à questão educacional. É fato de que existe um mercado potencial, mas também os resultados da pesquisa mostraram
que existe um longo caminho a ser trilhado, dado que a orquideicultura é uma atividade de muita competição, e a competitividade, ela normalmente está associada a tecnologias de produção e de colheita que o agricultor familiar não está qualificado para atuação de uma maneira eficiente nesse mercado. Vamos falar agora de importação e exportação. Quais são as regras para isso? Todas as espécies da família Orquidácea, elas estão sob a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, que a sigla se chama CITES, né? Isso significa que, para qualquer espécie que for exportada ou importada, necessita de uma autorização de exportação ou exportação, dependendo do caso, que é emitida pelo IBAMA. Essa autorização é feita online, o pedido é feito online, a gente avalia o pedido aqui, os orquidários já estão cadastrados conosco, porque é necessário que as espécies sejam reproduzidas artificialmente, e daí os orquidários recebem a licença CITES e pode enviar o seu produto para qualquer lugar do mundo. O Brasil importa ou exporta mais? Atualmente o Brasil está exportando mais orquídeas do que importando. A importação basicamente vem da Tailândia e da Holanda, né? A exportação nossa, a gente está concentrada na região sudeste, ou seja, os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo são os que estão exportando mais. Para a gente finalizar, fala um pouquinho dessa preocupação com a espécie, do impacto disso, da extinção dessas plantas no meio ambiente. Como todas as plantas, se ela for extinta da natureza, ela vai causar um grande impacto. Os polinizadores não vão ter com que se alimentar, vai acabar sendo extintos também. A orquídea também ela é alimento de vários mamíferos e sem ela na natureza, todo o hábito alimentar dos animais vão ter que ser modificados, né? Eles vão ter que ser adaptados para outra condição de vida, né? Então, por isso, a preservação dela na natureza, bem como todas as outras plantas. Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de ter contribuído para o meio ambiente por inteiro. E o programa fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem? Então escreva para a gente. O nosso e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, @stf.jus.br. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.